aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai desmistificar um dos conceitos mais cruciais para manter qualquer ambiente na nuvem da Microsoft seguro e organizado. Vamos entender de vez o que é o controle de acesso baseado em função do Azure, o famoso RBAC, de um jeito bem simples e direto ao ponto. Bom, para começar, vamos pensar numa coisa bem básica. Num ambiente de nuvem que não para de crescer, de mudar, gerenciar quem pode fazer o que é um baita desafio. Quem é que pode criar uma máquina virtual? Quem tem permissão para dar uma olhada nos custos, no faturamento? E talvez o mais importante, quem é que tem o poder de apagar tudo? Pois é, se não existia um plano, uma estratégia, o que era para ser um ambiente ágil e moderno vira uma bagunça generalizada. Permissões dadas sem critério levam a exclusões acidentais, brechas de segurança ficam lá, abertas, e no fim do dia ninguém sabe mais quem tem acesso a quê. É um cenário, infelizmente, muito comum e bem perigoso. Mas calma, para botar ordem nesse caos, o Azure oferece uma ferramenta nativa e muito poderosa. É o controle de acesso baseado em função, ou como a gente vai chamar daqui para frente, simplesmente RBAC. Tá, mas o que é esse tal de RBAC na prática? Pensa nele como um sistema de autorização que permite um controle super fino, super detalhado do acesso aos recursos no Azure. A ideia central é genial de tão simples: garantir que cada pessoa ou cada serviço tenha exatamente as permissões necessárias para fazer o seu trabalho, nem mais, nem menos. E o mais legal é que o RBAC não é só para criar barreiras ou proibir as coisas. Muito pelo contrário, ele é um facilitador. A função dele não é impedir o trabalho, e sim garantir que as pessoas certas consigam fazer o que precisam de forma segura e eficiente, sem correr o risco de mexer onde não devem. Para a gente entender de vez como a RBAC funciona, é só a gente dividir o conceito em 3 pilares, ou melhor, em 3 perguntas bem simples. Elas são a base de qualquer permissão que a gente for configurar no Azure. O primeiro pilar é o quem, para quem a gente está dando acesso. No Azure, isso se chama entidade de segurança, e pode ser, por exemplo, um usuário específico, como um desenvolvedor da equipe, um grupo de usuários, tipo o time de finanças, ou até mesmo uma aplicação, um serviço automatizado que precisa de acesso para funcionar. Beleza, pilar número 2, o que? O que essa entidade de segurança vai poder fazer? Isso é definido por uma função. O Azure já vem com um monte de funções prontas, mas essas 4 aqui são a base de tudo. O owner, ou proprietário, é o dono de tudo. Ele pode fazer qualquer coisa, inclusive dar acesso para outras pessoas. O contributor, ou colaborador, é quem constrói, pode criar, alterar e apagar recursos. Mas, olha que importante, ele não pode gerenciar o acesso de outros. O reader, ou leitor, o nome já diz tudo, só pode olhar, só ler as informações dos recursos. E por fim, tem o User Access Administrator, que tem um poder bem específico. Ele gerencia o acesso de outros, mas não pode encostar nos recursos em si. E para fechar os 3 pilares, a pergunta é em que? Onde é que essa permissão vai valer? Isso é o que a gente chama de escopo. E aqui está a grande flexibilidade do Azure. A gente pode aplicar uma permissão lá no topo, num grupo de gerenciamento que afeta várias assinaturas de uma vez, ou ir descendo o nível. Aplicar na assinatura inteira, num grupo de recursos específico que junta vários itens de um projeto, ou ser super granular e aplicar a permissão em um único recurso, como um banco de dados específico. Certo, agora que a gente já entendeu a teoria, os 3 pilares, vamos montar esse quebra-cabeça e ver como isso resolve aquele problema de caos que a gente falou no começo. Vamos para um exemplo da vida real. Olha só esse cenário, super comum em qualquer empresa. De um lado, o time de desenvolvimento. O quem? O grupo DevTeam. O quê? A função de colaborador. E em que? O acesso deles vale só para o grupo de recursos Project X. Resultado, eles podem criar e implantar, fazer tudo o que precisam por projeto funcionar. Mas não podem dar acesso para ninguém, nem bisbilhotar o faturamento da empresa. Perfeito. Agora, do outro lado, o analista financeiro. O quem? O grupo Finanças. O quê? A função de leitor. E o escopo? A assinatura inteira. O resultado é que ele consegue monitorar os custos de todos os projetos, o que é essencial para o trabalho dele, mas sem poder alterar, ou, pior ainda, apagar nenhum recurso. Viu como cada um tem exatamente o que precisa? E toda essa estrutura do RBAC, essa lógica, não surgiu do nada, né? Ela serve para colocar em prática um dos conceitos mais importantes de cibersegurança, que, inclusive, é a base de modelos como o Zero Trust.
E esse conceito é o princípio do privilégio mínimo. A ideia é super simples, mas muito poderosa. Dá para cada usuário, cada serviço, o acesso mínimo necessário para que ele consiga fazer a sua tarefa. E só, nada mais. É a filosofia do só pode saber quem precisa saber e só pode fazer quem precisa fazer, aplicada na tecnologia. Então, para a gente amarrar tudo, a conclusão é essa. O RBC do Azure é a ferramenta. É o como a gente faz. E o princípio do privilégio mínimo é a regra, é a nossa filosofia. O RBC é o que transforma esse princípio de segurança em ações reais e gerenciáveis no nosso dia a dia na nuvem. Para a gente terminar, fica aqui uma provocação para pensar. Se no ambiente de nuvem todo mundo é proprietário, se todo mundo tem a chave mestra para fazer o que quiser, será que alguém está, de fato, no controle? Ou será que, em nome de uma suposta conveniência, a gente simplesmente abriu a porta para o caos entrar a qualquer momento? Fica aí a reflexão.